na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Pula aí para o versículo 5. Decorrido o turno dos dias dos banquetes, chamava Jó e seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus e o seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Querido, você vai fazer um compromisso de você ler todo esse capítulo 1 na sua casa, para você entender um pouquinho a mensagem, amém? Mas eu vou ler alguns versículos que estão aqui, você não precisa abrir, fique na liberdade. Jó capítulo 19, versículo 25, diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Capítulo 42, versículo 2 diz: eu sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 42, capítulo 42, versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, pela vida dos meus irmãos, por esse momento que nós vamos estar aqui compartilhando da tua palavra. Essa palavra é viva, é eficaz e é mais cortante que uma espada de dois gumes, Pai. Que essa noite seja uma noite de restauração, de cura, de transformação. Que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, para que nós sejamos ativados pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quem já leu o livro de Jó todo? Quem já falou, eu já li o livro de Jó todo? Glória a Deus, que bênção. Para alguns irmãos, o livro de Jó, para que você não saiba, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. O livro de Jó foi escrito antes de Gênesis. A Bíblia ela não está montada de forma cronológica. A Bíblia ela está montada de forma lógica, para que a gente entenda. Por isso que é bom você comprar, às vezes, uma Bíblia cronológica, para você entender a cronologia de cada livro. Quantas pessoas eu já vi falando que Jó é uma alegoria, que Jó é uma metáfora, que o livro de Jó é um símbolo, é só literal, é um poema, é uma ilustração de vida ou não? Não, Jó é um personagem que viveu. Jó é um personagem que existiu. Jó é um patriarca, é um homem íntegro e reto. Ezequiel, no capítulo 14, verso 14, ele vai dizer sobre as 3 colunas da salvação de Deus. E ele vai citar o livro de Noé, Daniel e Jó. Jó existiu. A história de Jó existiu. E não é uma alegoria. Não é um símbolo, não é um poema, não é uma metáfora. Jó é um personagem da vida real, como eu e você, carne e osso. Jó existiu. A provação de Jó vai me explicar que toda provação é inexplicável. Quando nós lemos o capítulo 1, verso 1, a Bíblia vai falar da característica desse homem. A Bíblia vai falar que Jó é um homem íntegro e reto diante de Deus. O capítulo 1, versículo 1 já vai começar a citar um pouquinho sobre quem é Jó. A Bíblia diz que ele é íntegro e reto. Versículo 6, quando nós lemos, ele sacrificava cada animal pela quantidade de filhos que ele tinha, com medo de algum filho ter pecado contra Deus. E assim ele está em erro. Era um homem reto e íntegro. Satanás, vendo que Jó era um homem íntegro e reto, ele se aproxima de Deus. Quando ele se aproxima de Deus, ele está dizendo: olha, Jó te serve, porque é rico, porque tem dinheiro, porque tem filhos, mas tira de Jó tudo isso e ele não vai te servir mais. Mas antes que Satanás chegasse diante de Deus, Deus fala com ele: tem visto meu servo Jó? Tem visto como Jó é fiel, íntegro a mim? Sabe, irmãos, o diabo ele tenta extrair o pior de mim, de você.
Deus, na provação, Ele quer extrair o melhor de mim e você. Deus não é teólogo, Deus é pedagogo, mestre. Deus é um ensinador da vida. Tudo o que Ele permite na sua vida é para te ensinar. Você lembra na escola, irmão? Você estudava e depois tinha uma prova. A professora não falava nada. Você tinha que estudar e fazer a prova. Alguns aí faziam cola, né? Mas Deus perdoa. Com Deus não. Deus te dá a lição da vida. Deus te dá a lição para que você, através da lição, através da prova, você aprenda a vida, as coisas da vida. É diferente. Santo Agostinho vai dizer que o Senhor me deu forças naquilo que o Senhor não vai mudar. Quem explicou para Jó que Jó ia passar por tudo aquilo? Quem chegou para Jó e disse: Jó, vai acontecer uma tragédia na sua vida. Jó, vai acontecer algo horrível na sua vida. Ninguém explicou nada para Jó. Ninguém explicou que Jó ia perder em um dia 10 filhos, em um dia perder toda a sua riqueza. Imagina Jó, irmãos, fazendo uma autoanálise da sua vida. Eu sacrifico a Deus, eu sou íntegro, eu sou reto, eu desvio de mal, eu dou bom testemunho de Deus. Foi o próprio Deus que fez a interrogação a Satanás: tem visto o meu servo Jó? Tem visto como ele tem andado? É um homem íntegro, reto, desvia do mal, sacrifica. Muitos de nós estamos aqui dentro passando por provações e lutas, e muitas das vezes elas são inexplicáveis aos nossos olhos. Não entendemos porque algumas situações da nossa vida nos alcançou, chegou até nós. Eu conheço pessoas aqui nessa casa que enfrentaram enfermidades terríveis, ficaram meses internados no hospital, pessoas íntegras, retas diante de Deus. É porque a história de Jó está aqui mostrando para nós que toda aprovação é inexplicável. Mas Jó foi um homem que confiou na soberania de Deus. Jó foi um homem que não acreditou na teologia da prosperidade. Jó é um homem que, acima de tudo, confiava em Deus. Irmãos, quando Jó recebe a notícia, versículo 20 diz aí: ele recebeu a notícia que os seus 10 filhos haviam morrido, que seus gados, seus camelos, suas ovelhas teriam sido levados, teriam sido mortos, os seus servos haviam morrido. Naquela época, toda a riqueza de um homem estava no seu rebanho. A riqueza de um homem estava na criação do seu gado, dos seus camelos, das suas ovelhas. Então, quando a Bíblia vai dizer que Jó estava ali e os seus camelos foram levados, que as suas ovelhas foram levadas, a Bíblia está dizendo que o diabo tocou nessa área financeira de Jó. Logo em seguida veio um vento forte e a casa de Jó desmorona. E seus 10 filhos estavam reunidos em uma mesa. E todos eles morreram. Todos. Quem vai explicar isso para Jó? Quem vai explicar para Jó essa situação? Quem vai falar para Jó que não é pecado, que não é desobediência, que não é injustiça? Quem vai ser o juiz de Jó? Satanás tocou na vida de Jó com autorização de Deus. O diabo só toca na vida de um filho de Deus quando ele tem autorização de Deus. O diabo não tem poder de tocar na sua vida. O diabo não tem o poder de tocar na sua casa. O diabo não tem o poder de tocar na sua família, querido. Ninguém explica para Jó. Varsóvia, Polônia, um gueto de judeus, todos estavam presos para serem enviados aos campos de concentração, aos campos de extermínio. Uma certa moça, vendo seus pais ali sendo executados, resolve fugir daquele lugar. Ela vai para uma caverna, num tempo de neve, muito frio, e ela consegue achar essa caverna. Essa moça fica 3 dias naquele lugar, sem poder sair, com medo de morrer. Ao procurarem, soldados encontram aquela moça na caverna, morta, em um canto. Mas quando os soldados olham para a parede daquela caverna, havia uma escrita que diz assim: eu creio no sol,
mesmo que eu não a veja. Eu creio no amor, mesmo que eu não sinta. Eu continuo crendo em Deus, mesmo quando Ele esteja em silêncio. Essa frase virou depois até uma canção. Crer em Deus quando Ele está em silêncio é desafiador. Crer em Deus quando passamos as nossas provas, as nossas lutas e não temos resposta para tudo, é desafiador para a vida de um cristão. Ser cristão não é fácil, querido. Ser cristão é muitas vezes ter o nosso questionamento, a nossa fé interrogada. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas se você olhou para esse telão, você está vendo o tema dessa mensagem, é restituição, que quer dizer no vocabulário Aurélio, é devolver ou restituir ou entregar tudo aquilo que foi um dia tomado, é devolver em troca. Satanás pediu autorização a Deus para tocar na vida de Jó. E Deus falou: você vai tocar nele, você vai tocar nos bens, nos filhos, mas não toque em Jó. Não toque em Jó. Satanás pede autorização para tocar nos bens, na família. Depois o diabo volta e fala: olha, como não deu certo, Jó continuou fiel. Olha o versículo 20, quando Jó recebe toda essa notícia da tragédia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Uau! Eu não sei se fosse eu ia arrancar meus cabelos mesmo, desespero, meus filhos morreram, meus bens, eu não tenho mais nenhum dinheiro na minha conta. Como assim? Tudo no mesmo dia, 10 caixão numa sala, a casa destruída, seus gados levados embora. Ele, com um sinal de humilhação, ele rasga o seu manto, é como se fosse uma capa em sinal de humilhação ao Senhor. Ele não arranca os seus cabelos, mas ele raspa o seu cabelo como sinal de propósito e humilhação a Deus. Como seria a sua atitude em relação a tanta aflição da sua vida? Qual seria a nossa atitude em tantas aflições que nós enfrentamos, irmãos? Qual seria a sua atitude em receber que os seus filhos estão mortos, que a sua riqueza, o seu dinheiro, a sua economia, que você tem no banco, a sua empresa, você não tem mais nada? O que te restou agora foi adorar o Senhor, foi continuar íntegro, reto perante Deus. É por isso que esse livro está aqui, é por isso que a história de Jó está aqui. Não é alegoria, é fato real, vida real. Satanás, ele quer provar pelo menos 3 coisas para Deus. Preste atenção. Ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Ninguém ama mais a Deus do que a família. E ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Com essa primeira parte investida de Satanás, ele quer provar para Deus: tira os bens de Jó, tira a família de Jó. E aí ele aparece de novo perante Deus e fala: olha, toca na saúde dele, toca na saúde de Jó, que ele não vai resistir. Querido, deixa eu só te dizer algo para você essa noite. Uma vez uma irmã chegou, eu estava ouvindo a história, ela falou: pastor, um outro pastor eu escutando, eu fui abrir o portão da minha casa e tinha uma galinha bem na porta da minha casa. Ai, pastor, tem misericórdia. O pastor perguntou: irmã, quanto tempo você é crente? 15 anos, pastor. Participo da corrente de oração, vigília. A irmã já ouviu falar que tem um diabo que trabalha para Deus, que tem um diabo que quando ele faz algo é sobre autorização de Deus? A irmã já ouviu falar que
existe um Deus em qual o céu é o trono, a terra onde ele põe os pés, a nuvem são poeiras dos seus pés, a água de todos os mares cabe na palma da sua mão. A irmã já ouviu falar no poder desse Deus e por que você está com medo de uma galinha? E a irmã parou e falou assim: pastor, não é que é uma galinha mesmo? Irmãos, eu tenho pavor de gente que anda só o nome de diabo na boca. Uma vez a irmã me parou: pastor, o diabo está entrando lá em casa, está dando visão à minha filha, meu marido, está maior transtorno. Eu falei: mas peraí, o diabo só vai entrar lá em casa se eu der brecha para ele abrir a porta. Pica esse Satanás de lá agora, tira o diabo da sua boca, irmã. Sua casa é de Jesus, sua filha é de Jesus, seu marido é de Jesus. Esse lar tem o Espírito Santo, nesse lar, no umbral dessa porta, tem um sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que livra da morte. O diabo não tem poder de tocar na sua vida, irmã. A gente gosta de dar muita autoridade aos demônios. Só aconteceu isso na vida de Jó porque Deus permitiu. Deus permitiu. Jó não murmura, Jó não reclama, Jó não fica chateado, Jó não pede para morrer. Jó fala: olha, no dia do meu nascimento, como é você diante das lutas? Todo processo é doloroso, irmãos. Todo processo é difícil. Certo homem uma vez cuidava do seu jardim, e ele sempre gostava de passear no meio do seu jardim. Havia um pomar naquele lugar. Ele ia lá, era uma terapia para ele. Quando ele observou, tinha uma largata no seu jardim, e ele falou: meu Deus, essa largata aqui pode comer as plantas que eu tanto cuido. Só quando ele chegou lá no outro dia, aquela largata era um casulo. E ele falou: olha que lindo, vai nascer uma borboleta daqui, vai nascer a primeira borboleta do meu jardim. E ele foi cuidando do jardim, todo dia ele ia lá olhar o casulo. E certo dia ele chegou lá, irmãos, a borboleta estava quase saindo do casulo. A borboleta estava quase voando, mas ela estava presa no casulo, ela não conseguia sair. E aquele homem pensou bem e falou: eu vou dar uma ajudinha aqui. Pegou uma tesoura e uma faca e começou a cortar o casulo. De repente aquela borboleta cai no chão morta. E ele, sem entender o que estava acontecendo, aquela borboleta morta não conseguia bater as asas, não conseguia voar, não conseguia tomar direção. E ela acabou morrendo no chão. Ele foi perguntar a um biólogo o que aconteceu no momento em que eu cortei o casulo. O que houve com essa borboleta? Com essa largata que estava tornando uma borboleta. E o biólogo disse: olha, você atrapalhou o processo dela. Quando aquela futura borboleta estava dentro daquele casulo, passando por aquele processo de dificuldade, presa naquele casulo, naquele processo, ela estava batendo as suas asas lá dentro, ela estava fortalecendo os seus músculos, ela estava fortalecendo o processo do casulo, fortalece a borboleta para voar. Eu não sei se você entendeu essa noite, mas o processo de Deus na sua vida, você não pode interromper. O processo que Deus tem na sua vida é para que você voe em lugares maiores. Todo o processo carrega um propósito de Deus, querido. É para você voar. É para você voar. Irmão, aqui tem muita gente da minha idade, dos anos 2000 para baixo. Nós era uma época, gente, que a gente corria com carrinho de rolimã, caixa de maçã, machucava, caía da árvore. Nadava na enxurrada, meu Deus do céu, minha mãe ficava doida comigo. Jogava bola descalço na rua, arrancava a tampa do dedão. O metiolate doía, gente, mais do que a ferida. Nós somos a geração menos resiliente desse tempo. Sabe por quê? Hoje os meninos não machucam com PlayStation. Não tropeça no celular mais. Não cai, não machuca, não vive o processo. É uma geração que não está vivendo resiliência, porque não está passando pelo processo.
Eu lembro quando eu chegava em casa machucado, além de apanhar, minha mãe jogava sal e metiolate. Doía demais, irmão, mais do que ferida. O processo ele acontece para nos fortalecer. Talvez eu pergunto para você que essa noite tem um momento na sua vida que você fala: pastor, se eu pudesse pagar isso na minha história, se eu pudesse não passar isso na minha vida, se eu pudesse pular essa fase da minha vida, se eu pudesse não viver isso, pastor, eu não queria viver, eu não queria ter vivido isso, pastor, se eu pudesse ter um apagão na minha vida, passar um deleite, pastor, eu não queria ter enfrentado esse processo, foi difícil, foi doloroso, pastor, você não sabe como, eu também, irmão, tem momentos da minha vida que eu não queria passar, que eu não queria viver, mas faz parte, você está fortalecendo os seus músculos espirituais, você está aqui hoje por causa desses processos, você está sentado aqui hoje ouvindo a palavra, é um crente porque esses processos te fortaleceu na sua caminhada de fé. Tudo que Deus traz, Ele tem um propósito, tudo que Deus traz em nossa vida tem um propósito. Jó pergunta para Deus, Jó pergunta tantas coisas para Deus. Jó faz 16 perguntas para Deus. O porquê, Deus? O porquê que você permitiu? O porquê que eu enfrentei isso? O porquê que eu estou vivendo isso? Irmãos, ser sincero com a Deus é tão bom. Tem oração minha que você vê, você escandaliza. Tem gente que chega para Deus e muda até a voz. Maravilhoso Deus, excelentíssimo Deus, Pai maravilhoso do céu e da terra. Oxidável, magnífico Deus. Deus não tem problema com a sua sinceridade. Deus não entra em crise com a sua crise. Uma hora que eu estou caminhando e falo assim: oh Deus, por que isso aconteceu na minha vida? Eu paro até o carro e falo: mas tem uma coisa errada, me explica. Na boa assim, eu e Deus sentado no carro conversando, irmão. Jó faz 16 perguntas para Deus. Jó reclama 34 vezes. Jó abre o seu coração. Jó faz reclamação. Não é blasfêmia, irmão. Blasfêmia é você ficar murmurando. Falou: Deus, eu não aguento esse casamento, não. Esse homem que você me deu é só Jesus. Leva em nome de Jesus. Recolhe. Estou brincando, tá, gente? Vou orar para converter. Depois que Jó faz 16 perguntas, 34 reclamações, Deus chega para ele e faz para Jó, sabe quantas perguntas? 70 perguntas, e todas perguntas retóricas. Pastor, o que é isso? Pergunta que não tem como você responder. Jó desabafou, Jó falou, Jó chorou, meu Deus. O dia que eu morri, o dia que eu nasci, eu podia ter morrido na barriga da minha mãe. Esse dia aí Deus está só escutando. Fala, meu filho, desabafa, fala. Aí começa Deus falando, perguntando. A primeira pergunta de Deus para Jó: ô Jó, aonde você estava quando eu lancei os firmamentos da terra? Jó, onde você estava quando eu estava lançando esse firmamento da terra? O que você estava fazendo, Jó? Você consegue responder, irmão? Sabe por quê? Nós temos um Deus que é soberano. Nós temos um Deus que tem cuidado da gente, irmão. Nós temos um Deus que nos ama. Um Deus que tem te guardado, tem te livrado, tem te sustentado. Eu li um livro de Philip Yancey, que ele... decepcionado com Deus, muito bom. Tem gente que olha para o céu e diz: Belém, Belém, nunca mais eu estou de bem. Jó não. Jó chega e rasga seu coração. É sincero. Ai Deus, eu enfrentei isso na minha vida, sou seu filho. Olha a escassez que eu estou passando, desempregado. Ô Deus, isso aqui que está acontecendo, me ajuda aí, não está difícil. Tem gente que fala assim: estou de bem, mas não vou vir mais na igreja, no culto, estou caçando isso mais não, Deus. Não vale a pena ser crente.
e decepciona com Deus. Irmãos, tem gente que diz assim: eu canto muito, por isso que Deus gosta de mim. Eu canto muito. Não, pastor, Deus me ama porque eu canto muito. Meu irmão, você tem noção como é que é o louvor do céu? Você não canta muito, não, irmãos. Deus tolera você. Deus tolera a gente, ué. Imagina o louvor do céu, irmão. Anjo, querubim, serafim, tudo afinado no tom. Quer ver? Dá um dó menor aí para mim. Não tem isso não. Dó menor. Faço não. Vai todo mundo embora. Mas tem gente que Deus ama, porque eu sei fazer, pastor. Eu sei cantar demais. E quando eu pego o microfone, nossa. Deus deve olhar e falar assim: meu Deus do céu. Ensaia aí para você ver. Vamos tolerar. Até chegar aqui, não vamos dar um jeito. Mas entende que Jó é um personagem que está vivendo um momento difícil. Jó é um personagem que está lutando contra si mesmo, em meio à dificuldade, em meio a tudo que ele está passando. Jó expressa um sofrimento. É um cara como eu e você, de carne, de tantas percas, de tantas dificuldades, de tantas decepções. Tem uma diferença, irmãos, entre dor e sofrimento. Pastor, me explica isso, só um minutinho. Vamos supor, Deus me perdoe, Deus nos livre. Você está trabalhando e seu braço é arrancado. O que você vai sentir na hora, irmão? Dor. Vai doer demais. Você vai ficar, você vai chorar, aí o médico vai vir, vai dar anestesia, fazer cirurgia, vai curar aqui a sua dor, você vai entrar para um tratamento. E aí, isso é dor. Sabe o que é sofrimento? É quando você encontra alguém na rua, e aí você fala assim: olha, tá vendo meu braço aqui? Deixa eu contar a minha história. Tem uma foto do meu braço passando desodorante nele, tinha até um sovaco. Olha que, como é que era bonitinho, tinha os dedinhos, olha para você ver. E aí você fica contando essa história, relembrando essa história, e isso se chama sofrimento. Você enfrentou um momento de dor, mas agora na sua alma, na sua vida, você carrega um sofrimento eterno. Tudo remete, todo mundo que você vê, a minha história é triste, você não sabe o que aconteceu naquele dia, naquele momento, e quando a gente não consegue superar as dores, a gente fica remoando, e isso chama sofrimento. A dor é inevitável, o sofrimento da nossa vida é uma escolha. Você escolhe ver sofrendo ou não. Dor todo mundo vai passar, sofrimento é diferente, a dor é inevitável, não tem como fugir da dor. Tem aquela música, né? Agora é só vitória, agora é só vitória. Agora... Não existe isso não, irmão. A vida cristã não é uma sala VIP com ar-condicionado. A vida cristã, ela carrega dores. Ela carrega renúncia. Por isso nós somos uma geração tão ansiosa, tão opressiva, tão depressiva. Não é pela dor, mas pelo sofrimento que a gente cativa na nossa alma, pelo sofrimento que a gente vai carregando no nosso dia a dia. A culpa é sofrer pelo passado, a ansiedade é sofrer pelo futuro. É por isso que o nosso hoje se chama presente. É uma dádiva que Deus te deu. O hoje se chama presente. É dádiva de Deus, o presente de Deus na sua vida. Agora o diabo, ele toca em 5 áreas da vida de Jó. E eu quero ser bem rápido. Em 5 pilares do ser humano, 5 colunas que são vitais, fundamentais para que você viva bem e para que você tenha uma saúde mental boa. 5 pilares que qualquer pessoa, qualquer ser humano busca da felicidade. Foram exatamente 5 áreas que o inimigo tocou na vida de Jó. E a primeira área que ele tocou, quando você lê o capítulo 1, que você vai ler na sua casa e vai refletir, foi os bens dele. A primeira coisa que o diabo tocou na vida de Jó, foi nos seus gados, nas suas ovelhas, foi nos seus camelos. Chegou um servo de Jó e falou: olha, Jó, levaram todo o rebanho, levaram tudo. Jó agora é um homem pobre.
As suas finanças foram destruídas, assoladas. Gente, a culpa não é de Jó. Essa noite eu estou pregando para a gente por um motivo. Talvez um dia você quebrou financeiramente, talvez um dia você passou uma dificuldade financeira, talvez você está passando por esse momento de crise. Sabia que o dinheiro é uma coisa que mexe com a gente, querido? Eu sei quando um crente tem dinheiro. O crente, quando ele tem dinheiro, irmão, ele chega aqui na igreja, o louvor dele é diferente. O culto dele é mais alegre. Ele levanta as mãos, ele parece uma gazela saltilante para um lado e para o outro. Ele fala assim: não, podia aumentar o som dessa bateria. Olha essa fumaça, manda fumaça no povo. Olha essa parede preta, que linda, gente. Agora, quando um crente não tem dinheiro, irmão, aí começa a reclamar: a bateria está alta, a igreja de parede preta. Deus não é um Deus de trevas. Fumaça no altar, pastor, parece um ninja. Vai desaparecer aí, pastor. Ele começa a reclamar de tudo. O glória a Deus parece que murcha. Parece que fica murchinho. O maior inimigo das nossas finanças não é o devorador. O maior inimigo das suas finanças é você mesmo. O problema não é possuir o dinheiro, e sim ser possuído por ele, querido. 2.350 versículos da Bíblia falam sobre o dinheiro. A Bíblia fala mais do que dinheiro, do que arrebatamento. A Bíblia fala mais que dinheiro, do que dons espirituais. A única entidade que Deus compara a um Deus, a um Senhor, é o dinheiro, Mamon. Jesus falou: não podeis agradar a dois senhores. Ah, pastor, dinheiro não traz felicidade. Me dá o seu, irmão, e vive feliz, que nós tudo bem, não tem problema. Só você dar para mim, colocar na minha conta, tudo bem. Paulo, escrevendo ao seu filho Timóteo na fé, ele diz a Timóteo, versículo 1, versículo 6, capítulo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males está ligada ao dinheiro. Por isso, quando eu abro a Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, tem Deus falando de dinheiro. Seja generoso, entrega seu dízimo, entrega sua oferta, seja generoso. Parece, irmão, que Deus está assim, precisando de dinheiro. A conta não fecha. Porque é um Deus que tem todo o poder, que tem toda a riqueza. Quando você abre a Bíblia, Deus pedindo dinheiro, Deus pedindo: seja generoso, entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta. Para que Deus pede tanto dinheiro na Bíblia? Será que a energia elétrica do sol é muito cara? Quando você é generoso, você está dizendo: quem manda em você sou eu. Aquilo que você não consegue dominar, domina você. Famílias destruídas, casamentos destruídos, tudo causa dinheiro. Jó é íntegro, reto e é crente. Íntegro, reto e é crente. Agora Jó é pobre, miserável, mas continua sendo íntegro e reto diante de Deus. O dinheiro não mudou a personalidade de Jó, porque o dinheiro não muda quem você é, ele só revela o seu caráter. O problema não é ter dinheiro no bolso, é quando o dinheiro está no coração das pessoas. O diabo toca na finança de Jó. O diabo também tocou em outra área. Ele tocou nos filhos de Jó. Quem é mãe e pai aqui? Quando seu filho está internado no hospital, se você pudesse trocar de lugar com ele, você trocaria na hora. Trocaria ou não trocaria? Você não pensaria duas vezes em dar a sua vida para os seus filhos? Agora Jó recebe a notícia que seus 10 filhos estão mortos. 10 filhos em um caixão. 10 filhos agora mortos. Estavam todos numa mesa conversando, e de repente um vento veio e balançou aquela casa, e aquela casa desmoronou em cima dos seus filhos. Jó é afetado.
Irmãos, a nossa geração hoje, filhos, tem sido consumida. Eles estão mortos, não fisicamente, mas estão mortos pelas drogas, mortos pela pornografia, mortos pelos vícios, mortos pelo relacionamento errado. Quantos pais estão chorando pelos seus filhos que estão mortos, não fisicamente, mas espiritualmente? Os nossos filhos são do Senhor Jesus. A nossa geração é do Senhor Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O diabo não tem o poder de tocar nos seus filhos, de tocar na sua família. A sua família é do Senhor Jesus. Ela é de Jesus. Essa noite eu quero declarar, irmãos, uma palavra profética sobre os seus filhos. Eu conto isso aqui, querido. Eu não sei de qual família você veio, como foi o seu contexto familiar. Mas a família da minha esposa e a minha não tem boas referências para nos dar. Tudo que você imaginar. Mas um dia eu falei, quando chegar em mim, essa maldição, ou o que seja, daqui não passa. Daqui para cá a minha geração vai ser diferente. Daqui para cá os meus filhos é do Senhor Jesus. Se até aqui foi maldição, daqui para cá é bênção. Se até daqui o diabo tocou, daqui para cá não toca mais. Porque Jesus não vai tocar nos seus filhos, não vai tocar na sua geração. Os seus filhos é de Jesus, querido. Recebe isso em nome de Jesus. Jó recebe essa notícia. Seus filhos estão mortos. A terceira área que o diabo toca na saúde de Jó. Irmãos, a Bíblia diz que Satanás volta e diz: é fácil ser crente assim? É fácil adorar a Deus? Muito fácil. O Senhor cercou ele de bens, mas ele ainda tem saúde. E enquanto tem saúde, a gente pode perder tudo, mas a gente levanta e continua. Enquanto tem saúde, você levanta e fala: eu perdi, foi um dia mal, mas amanhã eu estou de pé de novo. Amanhã eu estou caminhando de novo, vamos embora, vamos lutar, vamos trabalhar, vamos correr. Enquanto tem saúde, e o diabo volta lá para Deus: você tirou tudo, mas tira a saúde de Jó. Deus fala: beleza, só não toca na alma dele, porque é minha. Aquele homem começa a ter úlceras, explodindo por todo o seu corpo. Deus autorizou o diabo a descer e falou: não mate ele, porque a vida dele é minha. Jó fica num estado deplorável, um homem apodrecendo, vivo, sentado no chão, um homem com 10 filhos mortos, todos os bens perdidos. Jó comenta no seu livro que ele está fedendo, que a sua esposa não suporta nem o hálito dele. Um homem cheio de lepra, de úlceras, pegando um caco de telha e raspando, coçando as suas feridas com esse caco de telha. Olha a situação desse homem, irmãos. Está tocando na saúde. Deixa eu viajar um pouquinho com você aqui. A Bíblia não diz, está em acrescentares, tá bom? Acrescentares, lê lá. Que ele pega um caco de telha para coçar sua lepra. Eu não sei de onde é esse caco de telha, a Bíblia não diz. Mas talvez esse caco de telha ele foi pegar lá na casa onde que os filhos foram mortos. Talvez é o consolo dele coçar os cacos. Quando Deus está no negócio, até caco vira provisão. Até o caco serve para coçar as feridas de Jó. A saúde de Jó está assolada, destruída. Mas essa noite eu declaro sobre a sua vida, querido. Você vai ter saúde física, emocional, espiritual. Você vai ser forte, você vai levantar de manhã, vai ter uma saúde revigorante, você vai ter o sono do justo. Quando você levantar pela manhã, você sentir esse fôlego de vida na sua vida, esse refrigério de Deus, vai ter saúde física, essa dor vai sumir, esse diagnóstico não vai bater, porque Deus essa noite declara sobre a sua vida: eu venho com a cura.
Está lá, Jó. A quarta área que o diabo toca é no casamento de Jó. Irmãos, aquela mulher em um momento de crise, ver os 10 filhos mortos, aquele homem aprodecendo, aquela dificuldade toda, irmãos, não vamos julgar essa mulher. Ela vendo tudo o que está acontecendo com Jó, ela diz: amaldiçoa o seu Deus e morre. Amaldiçoa esse Deus, Jó. Chega de sofrimento, chega de angústia, chega de dor, Jó. Eu não vou julgar ela, irmão, não julgue ela, porque a crise que ela está passando, às vezes Jó é forte, Jó está ali, mas a mulher está sofrendo, vendo tudo, as finanças indo embora, os filhos, o casamento, um homem deplorável, cheio de lepra. E ela fala: Jó, não dá mais. Eu enterrei meus filhos, eu perdi tudo, você não tem mais saúde, você fede, você é um poço de lixo, você está apodrecendo. Ela entrou em surto e diz: amaldiçoa, Jó. Jó. E Jó responde: Deus nos deu bem, porque também eu não vou aceitar o mal. É um homem prudente, é um homem de fé, é um homem íntegro, é um homem perseverante. Antes de ser fracassado, Jó era um homem mais rico. Antes de ser fracassado, Jó estava com todos os seus filhos reunidos na mesma mesa. Irmãos, a Bíblia diz que estavam os 10 filhos reunidos na mesma mesa, unidos. Isso mostra que a esposa fazia um bom papel em casa. Mas o diabo quer afetar o seu casamento. Mas a Bíblia diz que Jó, ele era respeitado na terra de Uz. Este homem é íntegro, e a palavra íntegro no hebraico quer dizer completo, inteiro, aquele que tem tudo o que um homem deseja. Não existe na história de um homem de sucesso por trás uma mulher sábia. Todo homem que você vê de sucesso sempre vai ver por trás uma mulher e uma esposa sábia diante daquele homem. Aquela mulher era sábia porque Jó era um homem bem sucedido. Naquele momento ela não aguentou e blasfemou. Ela não é racional, ela também é emocional. Uma mulher é mais emocional. Qual que era a intenção de Satanás, querido? E eu já encerro. Qual que era a intenção do diabo? Provar para Deus que Jó só o servia por causa dos seus bens, da sua riqueza, e afastar Jó de Deus. E eu já encerro e chamo os meninos de louvor para subir aqui. E Jó vai dizer 4 versículos que vai marcar a minha e a sua vida. 4 coisas que Jó aprendeu. Senhor, tudo podes. Jó diz: Senhor, tudo podes. Jó está dizendo: eu conheço a tua soberania. O Senhor é poderoso e eu sei que os seus planos não podem ser frustrados. Jó está dizendo: eu sei que o Senhor pode tudo. O Senhor pode o bem, o Senhor pode o mal. O Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas. Jó diz assim: nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó está dizendo: eu tenho os meus planos. Os meus planos fracassam, os meus planos dão errado, mas os planos de Deus não dão errado. Os propósitos de Deus não vão dar errado na sua vida. Os propósitos, os planos de Deus sempre dão certo na nossa vida. Os nossos planos é que dão errado. Jó está entendendo isso, está dizendo assim: Senhor, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E ele diz: eu conhecia só de te ouvir, agora eu estou vendo com os meus olhos, quase pegando de tanto conhecimento que aprendi com o Senhor. Sabe qual a diferença, querido? Quem conhece o mar aqui? Guarapari. Você falou conhece o mar. Agora um marinheiro que ficou 10 anos embarcado em meio do mar. Quando você chegar perto daquele marinheiro, 10 anos ali dentro do mar, e você vai falar para aquele marinheiro: eu conheço o mar. Ele vai falar: você não conhece o mar. Tem 10 anos que eu estou no mar e eu conheço o mar. Prossigamos.
caminhamos em conhecer o Senhor todos os dias. Todos os dias é um conhecimento, é uma prova, é uma luta, mas é sinal que você está conhecendo a Deus. Todos os dias é sinal que você está aproximando de Deus. É nas provas, é nas lutas, é na dificuldade. Você está caminhando, você está crescendo, e Deus está te restituindo na sua caminhada cristã. Em meio às dificuldades, Ele está te restituindo. Rei Jó está dizendo: eu conheço Ele, eu estou quase pegando nele. Eu vivi tanta coisa que agora eu posso dizer: os meus olhos estão contemplando o meu Deus. Tudo que Satanás queria era afastar Jó de Deus, mas tudo que aconteceu foi Deus se aproximar. E ele diz, versículo 19 e 25: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará. O meu Redentor morreu, Ele foi morto numa cruz. O meu e seu Redentor foi morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. O nosso Redentor vive, e o fim que Ele está dizendo aqui é o fim dessa luta, é o fim dessa prova, é o fim dessa luta. Você vai dizer: meu Redentor, Ele vive. Ah, clareza no coração de Jó. Oh, o seu Redentor vai se levantar contra essa luta, com essa batalha, querido. Oh, coloque sobre os seus pés essa noite.